Eu vou contar aqui com o meu amigo Alexandre Fiorini. A gente dividiu em duas formas. Como o Fiorini ele é dono de clínica no interior do Brasil, ele passou muita dificuldade agora, ele vai passar essa experiência dele e depois eu vou voltar para falar um pouco sobre a minha experiência, mais da gestão, grupos grandes de saúde e como a gente conseguiu passar pela pandemia, ainda não, né? Porque a gente não acabou a pandemia, na verdade, mas a gente conseguiu lucrar com a pandemia e crescer. Então, acho que a experiência vai ser legal. Deixa eu passar aqui. Bom, todo mundo sabe, o primeiro caso aconteceu entre outubro e dezembro, é meio relativo isso, né? Porque China é um país comunista, não é uma ditadura, então a gente nunca vai ter certeza de nada, mas final de 2019, o primeiro caso documentado, e só em março de 2020 a OMS declarou a pandemia. O importante disso é só saber o que aconteceu com o Brasil, para a gente entender um pouco o desafio que a gente tem pela frente. Mais de 21 milhões de pessoas contaminadas, mais de 600 mil mortos. Todo mundo sabe que estatística não é nosso forte, então, obviamente, esses números são muito maiores do que o governo e a mídia divulgam. E, com isso, o impacto econômico gigantesco, inflação e tudo aquilo que vocês estão vendo ali, né? Na parte, eu achei interessante colocar, porque o governo liberou um auxílio emergencial. Estados pobres, mais pobres, né, como Piauí, chegou em momento onde 40% da população economicamente ativa estava recebendo auxílio. Então, isso é um número gigantesco de pessoas passando dificuldade, e isso impacta diretamente aqui, no bolso do médico também. Todo mundo viveu isso, né? Diminuição de consultas, seja por restrições governamentais em circulação de pessoas, seja por uma diminuição. Muita gente também teve problemas com hospitais. Por exemplo, pediatria teve uma diminuição gigantesca de consultas. Nós mesmos, em hospitais que nós fazemos a parte de gestão, a gente tirou pediatra da emergência para relocar para outros setores. Então, pessoas que perderam emprego, médicos. Também pegamos, quem aqui não viveu isso? Unidade coronariana fechando, virando CTI Covid, neurointensiva fechando, virando CTI Covid, muitas vezes diminuindo o volume de trabalho dos colegas. Na parte prática, o que aconteceu? 88% dos médicos relataram queda de renda na pandemia. E, fora isso, 44% foi a renda que caiu. Ou seja, praticamente 88% dos médicos tiveram metade do seu salário ou do que eles ganhavam diminuído. Isso é um impacto econômico gigantesco. Vamos ver aqui. Tá. Vamos ver o próximo. Bom, de qualquer forma, aos poucos, a gente está voltando ao normal. Eu falo que é o quase normal, porque o normal a gente não vai voltar, pelo menos nessa geração, a gente não acredita que a gente vai voltar. Embora essas imagens que a gente vê, deixa eu ver aqui, não está passando. Essas imagens que a gente vê ali, ó, Champs-Élysées em Paris vazia, praia no Rio de Janeiro vazia, elas estão diminuindo, principalmente por questões de vacina. E aqui não cabe ficar julgando vacina. A gente espera que surja uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta geração cada vez mais efetiva para a gente poder voltar ao quase normal. De qualquer forma, 5 milhões de pessoas que estavam em trabalho remoto já voltaram no Brasil, os serviços estão voltando com adaptações e as restrições estão sendo diminuídas. Então, agora a gente tem que se preparar para o futuro, para o que vem aí.
Então, vou chamar o meu amigo Alexandre Fiorini, isso, o nosso Alec Baldwin Tupiniquim, que ele vai passar um pouco da experiência dele, de como ele está vivendo essa situação e como isso impactou na vida da família dele e da clínica. É muita responsabilidade. Me apresentando, Maurão, uma point laser. Para começar, gostaria muito de agradecer o honroso convite, parabenizar, em nome do IUD, toda a comissão organizadora, sempre fantástico, vocês são especiais. Tá? É um prazer estar aqui. Foi pedido para falar como eu reiniciei. Na verdade, eu acredito que reiniciar não é a palavra correta. Talvez nós nos adaptamos ao que nos foi imposto. Nós fomos acometidos por essa emergência, essa crise sanitária que nós passamos. E isso, como o Mauro bem falou, impactou na vida de todos. E ninguém sabia, era uma coisa totalmente desconhecida para todo mundo. Ninguém sabia o que era, a gente ainda não sabe, estamos aprendendo, aparentemente as coisas estão melhorando, mas nós tivemos essa sensação também no ano passado, mais ou menos por essa época, nós achávamos que estava num curso descendente de casos e que depois recrudesceu. Então, aquele negócio, a gente tem que esperar o melhor, mas se preparar para o pior, sempre. A minha clínica, sou médico do interior, do estado periférico, no estado da Amazônia Oriental, sou de Rondônia, minha cidade chama-se Cacoal, uma cidade pequena, tem 85 mil habitantes apenas, mas é um polo regional, dentro de um estado que tem 1.800.000 habitantes. Então, é um local que eu enxergo como muito promissor, mas que nós fomos acometidos como todo mundo foi acometido. Eu tenho uma clínica onde nós temos diferentes fontes de renda, então é uma clínica que nós temos muito aluguel, nós temos... perdão. Nós temos aluguel de consultório montado, nós temos, acho que são 11 salas que nós temos para disponibilizar, nós temos alguns espaços onde as pessoas montam as suas clínicas, atualmente nós temos 2 clínicas lá montadas, tem uma parte de estética dedicada unicamente à estética, são 5 salas, tem uma academia montada e temos sala de aula. E quando chegou o lockdown, apesar de serviços de saúde serem serviços essenciais, foram mantidos abertos, o fato de parte da nossa receita virem de coisas que não estão relacionadas à área de saúde, nós simplesmente perdemos essa receita de uma hora para outra. Os pacientes simplesmente sumiram, não tinha quem atender. Então, os atendimentos médicos e o ganho do aluguel dos consultórios montados, isso é baseado nos atendimentos, nós diminuímos muito essa fonte de renda. O aluguel dos espaços nós negociamos, porque todo mundo foi acometido por essa pandemia, por essa crise sanitária. E não era justo a gente não flexibilizar para eles também, porque tudo o que estava nos acometendo, acometia eles também, e era muito melhor você negociar do que você perder um parceiro, né? Na minha vida pessoal, a mesma coisa, os atendimentos médicos, de uma hora para outra, nós tivemos uma diminuição de faturamento total em torno de 50%. Na verdade, foi bem mais, foi 47% diminuiu a nossa fonte de renda. Eu sou prestador de serviço, eu trabalho numa clínica de imagem, eu faço Doppler, e isso diminuiu muito. Quase um termômetro de atendimento dos outros médicos, né, dos cardiologistas, que pedem muito Doppler, de carótidas, os outros cirurgiões vasculares, e diminuiu muito o movimento, de chegar eu ter que tirar alguns períodos que era dedicado ao atendimento nessa clínica, porque não preenchia a agenda, não tinha agenda cheia. Então, isso comprometeu muito. As cirurgias eletivas no hospital foram proibidas, teve um período que ficou até proibido, então não havia cirurgia. As cirurgias de urgência, apesar de não mexer com a parte arterial, mas as cirurgias de urgência, ninguém queria ir para o hospital.
só ia por extrema necessidade, se não houvesse outra alternativa. Então, realmente, nós passamos um período realmente negro. E a única coisa que a gente, como diminuir o custo, você como empresário, você tem que tentar se adequar àquele momento. E nós fomos atrás, renegociar a dívida, banco, credor, fizemos, já deixávamos, logo no início, já procuramos os bancos até para ter uma linha de crédito, caso fosse necessário. A gente teve que fazer isso de forma ágil para que, caso houvesse necessidade, a gente tinha esse dinheiro disponível. Negociamos com o fornecedor, quem compra material sabe como encareceu, luva, seringa, agulha, é um negócio absurdo, e sem contar a escassez. Você que precisava comprar o material e você não tinha. Você tinha que ficar ligando, submetendo a produtos de qualidade inferior, porque você não tinha o produto disponível. Se achasse, era um negócio absurdo de caro. Renegociação com os contratos dos prestadores, pessoal do TI, resíduo sólido, manutenção. Tivemos que correr atrás deles e, como eu falei, assim como nos acometeu, eles passaram pelo mesmo problema e entre perder um prestador e negociar, todos eles foram flexibilizados, diminuíram valores. A gente conseguiu melhorar a nossa parte operacional até por causa disso, pela negociação e corte das gorduras, daquilo que não era estritamente necessário. E os incentivos governamentais, em especial para os funcionários, né? Nós tínhamos 11 funcionários, hoje a gente tem até mais, estamos saindo melhor do que nós entramos na crise. Então, esses incentivos, no momento inicial, foi muito importante para a gente. Na pessoa física, a mesma coisa. Acho que o que fez grande diferença foi acelerar o processo de realização dos procedimentos cirúrgicos, de varizes em especial, dentro do consultório. Isso acho que foi um diferencial e que me ajudou muito a manter e até aumentar os resultados, melhorar muito os resultados dentro da clínica. No serviço público, muita gente com comorbidade, gente com medo de trabalhar, então acabava sobrando plantões. Então, acho que foi a única coisa que no momento inicial me deu uma certa segurança de manutenção, foi o serviço público, porque a gente tinha essa possibilidade de aumentar seu ganho lá. E redução de despesa doméstica. Foi muito fácil, porque restaurante fechado, bares fechados, viagens não estava acontecendo, não existia mais evento presencial. Filhos que estudam fora de casa, todo mundo voltou para casa, foram 2 casas a menos para sustentar. Então, isso aí nos ajudou muito também a passar por esse período. Porque a gente realmente estava com medo, né? A gente não sabia do que ia acontecer. Né? A gente no total caindo no abismo sem ver o fundo. Era essa sensação que a gente tinha em abril. E algo que nós tínhamos é que tinha necessidade de nós mantermos, focamos no paciente, focamos no nosso cliente e tentar trazê-los de volta para dentro do consultório. Partimos para campanhas de acolhimento, então, e segurança, transmitir segurança para ele, porque o paciente tivesse a sensação que, estando na clínica, ele estaria com menos chance ou menos possibilidade de se infectar do que se ele estivesse procurando em outro local aquele atendimento dele. E a mesma coisa da parte de acolhimento e segurança, nós fizemos com os nossos colaboradores, porque todos eles com medo, não sabiam o que ia acontecer, não sabia se ia continuar o emprego, não estavam com medo porque estava trabalhando num ambiente de saúde, onde ia lidar com pacientes, e todos eles estavam angustiados. Inicialmente, a rede social não tem jeito, é o que move, ultimamente é o que está movendo realmente as relações entre pessoas, e relação comercial é muito baseado nisso. Nós lançamos campanhas de apoio, mostrar para o paciente, acolher ele, mostrar que nós estávamos passando pelos mesmos problemas, que estávamos solidários com ele na sua dor, que essa jornada que ele estava passando, nós também estávamos, e que estávamos ali disponíveis no momento em que eles precisassem, no momento em que ele quisesse dispor dos nossos serviços, a gente estava disponível para eles.
Lançamos campanhas informativas de esclarecimento, aquilo que nos era disponibilizado, todo mundo lembra como foi logo no princípio, o que era dito hoje era desfeito 2 semanas depois, e todo mundo passou pelos mesmos problemas. Além dessas atividades de transmitir essa segurança, nós tomamos algumas atitudes dentro da clínica. Espaçamento entre as agendas, nós aumentamos, aí nessa hora nós interferimos e tivemos colaboração das pessoas que trabalhavam, dos médicos que trabalhavam com a gente, e que nós aumentamos o espaçamento entre uma consulta e outra, mexemos nos horários de atendimento desses médicos para que não houvesse choque, muita gente esperando, aguardando para ser atendido na recepção, a maior distância entre os assentos e as cadeiras da recepção, cuidados durante a confirmação de agendamento, onde se tivesse qualquer sintoma gripal, que sugerisse que tivesse com Covid, que remarcasse para posteriormente, e aqueles pacientes que não podiam adiar seu atendimento, que a gente sempre agendava no horário que a clínica estava vazia, no final do horário de atendimento, para que essa pessoa fosse atendida, tivesse seu problema resolvido. Limitação de acompanhantes e a vacinação. Nós tivemos a oportunidade de vacinar todos os nossos colaboradores à época. Na primeira campanha de vacinação dos profissionais de saúde, nós conseguimos que todos os nossos colaboradores fossem vacinados. E isso serviu como uma propaganda, né? Aquele ambiente de pessoas que já estão vacinadas. E nós fizemos isso. Isso nos ajudou muito também a transmitir essa segurança para os pacientes. Esse é um quadro comparativo. Em azul está o faturamento da minha clínica, e em vermelho é minha retirada na clínica de imagem. Enquanto a minha clínica teve uma diminuição inicial, nos 2 primeiros meses da pandemia, logo voltou, passou as sazonalidades todas, mas logo voltou ao faturamento semelhante ou muito próximo do que era anteriormente. Enquanto que a clínica de imagem, e que eu falo que serve como um termômetro dos atendimentos dos outros médicos, ela diminuiu, manteve-se estável, mas em valores bem abaixo do que era anteriormente. Então, eu acho que isso demonstra que a gente conseguiu fazer com melhor qualidade, ou de uma maneira melhor, e com melhores resultados do que os outros. Esse é um quadro comparativo do faturamento da minha clínica, ano a ano. Você vê aqui, em 2020, os 2 meses iniciais da pandemia, como diminuiu bastante o movimento, e que posteriormente voltou aos valores próximos do que nós tínhamos anteriormente. E em verde é 2021, onde os resultados estão todos eles superiores aos anos anteriores. Eu acho que nós fomos bem-sucedidos nisso, considerando que nós tivemos um crescimento dos resultados operacionais da clínica. Nenhum colaborador nosso ficou doente. Durante o período todo em que estiveram trabalhando, ninguém se adoeceu dentro da clínica, nem tivemos por parte dos pacientes ninguém que tivesse associado a doença de ter pego enquanto estivesse lá. E o índice de satisfação dos pacientes foi realmente... como uma clínica de recorrência, as pessoas frequentam a academia, frequentam a parte de estética, os tratamentos, o salão de cabeleireiro, a gente tem um contato muito próximo e frequente. E esse índice de satisfação deles, que nós medimos, eu não tenho aqui os números, mas isso melhorou muito. A clínica acabou criando uma credibilidade maior do que ela tinha antes da pandemia. Acho que é você, Maurão. Alô? Obrigado. Bom, eu vou encerrar, gente, falando um pouco aqui sobre a experiência do nosso grupo. Eu trabalho hoje muito mais com a parte de gestão, de clínicas, e a gente, obviamente, viu que a pandemia ia causar um problema sério. A gente tem clínicas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e a gente começou a ver sinais na Europa que estavam abrindo CTIs específicos, primeiro na China, depois na Europa. Os Estados Unidos veio um pouco depois, né? CTIs lotados,
corpos ensacados sem ninguém para conseguir tirar. Todo mundo lembra dessa imagem que ficou famosa, de vários caminhões retirando corpos, pessoas que estavam em casa há 2, 3 dias e os familiares não conseguiam tirar os corpos. Então, o que a gente pensou? Isso vai chegar aqui. E começamos a encomendar alguns estudos sobre a questão do CTI. Apesar do Brasil ele ter, dentro do que a OMS considera algo ideal, que são 1 a 3 leitos de CTI para cada 10 mil habitantes, o nosso país é gigantesco e o nosso país tem muita diferença econômica. Comparar o Sudeste com comparar o Norte, por exemplo, e comparar o SUS com comparar o privado, a gente tem discrepâncias absurdas. Então, no estudo, a gente viu que 32 mil leitos de UTI, somando tudo, que é o que tem no Brasil, eles sempre funcionam com 80% da capacidade. O SUS acima, o privado abaixo. Vai ser impossível. Então, como a gente viu que 5 a 15% dos infectados iam precisar de CTI, a gente falou, é um mercado grande, vamos entrar nessa área. Só que a gente não tinha nenhum know-how sobre isso. Então, o que fizemos? Parcerias e estratégias com empresas que trabalham nessa área. Principalmente a IGEA, ou IGEA, tanto faz como queiram, né? Que é a filha de Esculápio, que é o deus da medicina. A gente fez uma parceria grande com eles e começamos a montar estrutura para tratar esses doentes. Iniciamos no Maracanã, hospital de campanha. O trabalho foi horrível no começo, falta de medicamento, tudo que de ruim podia acontecer, aconteceu, a gente perseverou, conseguiu, e o bom trabalho começou a render frutos. Foi para São Gonçalo, interior de São Paulo. Hoje a gente está fechando com 20 hospitais de campanha no Brasil sob a nossa gestão e com excelentes resultados, a maioria já fechando, né? Então, a gente focou sempre na qualidade. O médico, apesar do pessoal falar que o médico é um profissional que é igual sal, né? Tem essa lenda que é branco, barato, encontra em qualquer lugar, isso é mentira, tá? O médico é um profissional caro pra cacete. Pega o que ganha um recém-formado de medicina e compara com um recém-formado de arquitetura, economia, engenharia, direito, que você vai ver. E outra coisa, o médico não trabalha com carteira assinada normalmente. O médico ele é volátil. Então, se você oferece 1.300 aqui, na pandemia tinha pleno emprego, o outro oferece 1.700, ele vai para o de 1.700. Então, a gente teve que fazer uma estratégia para manter os médicos no local. Contratamos escalistas, elas são responsáveis pela gestão da escala médica. Se amanhã, por exemplo, o Júlio ligar para a escalista e disser que domingo que vem ele não pode dar plantão, ele não é responsável por botar um médico no lugar, ela é. Isso melhorou demais o engajamento dos médicos. Além disso, criamos o time de resposta rápida. É um grupo de médicos que trabalha para a gente, ganha salário mensal. Maurão, Opa! só um segundo. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Eu declaro a mesa encerrada, porque a gente quer participar do iPhone, mas a gente vai continuar conversando mais um pouco aqui após a mesa. Então, a mesa foi encerrada, terminamos. Mas agora quem quiser, pode continuar o bate-papo aqui. Extraoficial, então, a gente criou um grupo de médicos que são do TRR. Então, se amanhã a escalista não arrumou ninguém para pôr na escala do CTI em Sorocaba, eu desloco o médico para ir para lá fazer o plantão. A gente paga passagem, hospedagem, eles ganham salário mensal e, ao mesmo tempo, ganham a produtividade. A ideia é criar um grupo sólido e que eles cresçam dentro da empresa. Então, a gente tem o programa que desenvolvemos com TRR 1, 2, 3 e 4. Cada vez mais eles entram na parte de gestão e, quando chega no nível 3, ninguém ainda chegou, mas, se Deus quiser, vão chegar, eles começam a receber sociedade das nossas empresas. Então, isso é um engajamento importante. Médico, em geral, não tem esse tipo de engajamento. O que a gente tem é gente só trabalhando para outros médicos e sem nenhuma perspectiva de crescimento na carreira.
Eu resgatei esse slide que o Eliud me passou uma missão em 2019 para falar sobre como deveria ser o cirurgião vascular em 2030. Você está lembrado, né? Então, eu trouxe aqui, eu até mantive o layout e o design original. Tudo isso aí que a gente está vendo é o que eu e o Fiorini falamos hoje. Então, 2 anos depois do que eu dei a palestra, tudo se realizou. Você precisa ter esse tipo de... Sim, pode deixar. Eu vou terminar. Então, se eu fizer o maior resumo possível dessa palestra, somando o que eu e o Fiorini falamos, a gente vai sempre lembrar, está aqui Charles Darwin, e quem deu a maior definição do que Darwin escreveu na teoria da evolução das espécies foi esse professor, o Megginson, que é da Universidade da Louisiana, ele já faleceu, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças. Vamos rápido. Então, se tiver que deixar uma mensagem para vocês, é isso. O profissional do futuro, o profissional que em qualquer área que vai ter sucesso, é o que consegue pegar dados, analisar os dados, ver tendência e tomar atitudes em relação a essa tendência. Se o médico não fizer isso, está perdido. Só finalizar. O que a gente está prevendo, então, agora para o futuro? Gente, é só olhar. 21 milhões de infectados. Isso eu já posso falar, porque já saiu do papel, está começando a se concretizar. A gente começando a fechar parcerias com várias prefeituras e estados no Brasil para fazer ambulatórios. Esses doentes eles estão perdidos, eles têm problemas pulmonares graves, coagulação. Olha aí, é um filão. Só não está vendo quem não quer. 21 milhões de infectados e vem mais por aí. Além disso, o Eliud confiou a mim o projeto pé dele, a gente está montando um sistema de franquia, a botar o Propé todo, e já com Campinas, a coisa está adiantando, negociar com muito mais gente por aí. Tem o Júlio, que é nosso presidente eleito, que é um amigo pessoal querido, que também vai ajudar muita gente nisso. Então, gente, não tem jeito, tem que pensar fora da caixa. Se você ficar só operando hoje, quanto você vai ganhar no final do mês? Agora, se você pensar fora da caixa, o céu é o limite. Então, vamos ver se passa aqui. É só para agradecer mais uma vez a confiança e a perseverança de todos vocês. Obrigado. Não, foi super bacana tudo, a abordagem de vocês. Eu tenho uma questão que, na verdade, não é só para vocês, mas para todo mundo. Antes, um pouco dessa história da pandemia, já estava se falando muito na deshospitalização dos pacientes, principalmente dos pacientes com tratamento de varizes, para você levar para a clínica. Mas a gente sentia que tinha também muita resistência dos próprios cirurgiões. Tal. Você acha que, com a história da pandemia, isso se acelerou e que as pessoas mudaram um pouco de opinião em relação aos tratamentos em consultório? No meu caso, sem dúvida. Acho que foi o grande diferencial. Acho que eu sou o único até hoje que faz esse procedimento fora de hospital, fazer cirurgia de varizes, eu faço ela toda no consultório. Em relação aos outros colegas, nenhum deles faz esse tipo de tratamento ambulatorial, só espuma, né? Mas quando você chega e oferece a possibilidade de tratar o paciente, você mostra para ele que ele tem resultados ótimos ou semelhantes a uma cirurgia, e fazer isso no ambiente fora do hospital, eles têm muita resistência à tal da anestesia, eles morrem de medo, não sei se isso é problema de rondoniense ou se é em todo lugar, mas essa deshospitalização foi o diferencial para mim, como pessoa física, dentro do meu consultório. Eu acho que é uma coisa que veio e vai continuar. Eu acho que eu não volto mais para dentro do hospital
a não ser em casos excepcionais. Mauro, o que você tem para dizer sobre isso? Eu acho que isso já é uma tendência que ela veio de uns 10 anos para cá. A plástica foi a primeira especialidade a pensar nisso, porque conversando com vários cirurgiões plásticos, e uma vez eu estava conversando com o falecido professor Ivo Pitangui, ele falou isso. Antigamente, quem fazia plástica comigo? As mulheres que eram dondocas. O marido bancava tudo. A partir do momento que a mulher conseguiu ir para o mercado de trabalho e se manter e até ficar com mais sucesso que o homem, é importante também o tempo de recuperação. Então, a deshospitalização é uma tendência, ela vai continuar, e quanto menos tempo e melhor a recuperação do doente, não tem para onde você fugir. Hoje a gente consegue ver até bizarrices, como, por exemplo, aquela gerente do banco, acho que foi o Bradesco, que veio fazer uma cirurgia com graças a Deus não é mais médico, o doutor Bumbum, que fez dentro da casa dele, por justamente ele prometer que ela faria e iria embora 3 dias depois para a terra dela. Mas isso mostra a necessidade, a tendência e, com certeza, mostra que as pessoas estão procurando por isso. Então, os profissionais sérios vão conseguir se sobressair se investirem nessa área, não tenho nenhuma dúvida. Está aqui o Léo também, o Léo faz muito procedimento no consultório lá em Campinas, né, Léo? Você faz bastante coisa, né? E tem notado também uma tendência de aumentar isso, né? Eu faço bastante no consultório, faço transdérmico, radiofrequência, laser e agora flebogrife. E é exatamente o que o Fiorini falou, o paciente tem muito receio de ir no hospital, e sem dizer nos custos que aumentam também, né? Porque o hospital precisa ganhar e essa conta quem paga é o paciente. Então, eu acho que é um caminho sem volta mesmo. Obrigada. Bem, o Covid foi uma tragédia, né? Ninguém sabe ainda ao certo como ele começou, mas foi uma tragédia, e todas as tragédias, historicamente falando, da humanidade, nos levaram a grandes evoluções, né? Como o próprio amigo Mauro comentou, da frase atribuída ao Charles Darwin, né? Que não é mais o mais forte, mas o mais adaptado. Nós, nesse momento, apesar de termos vivido essa tragédia, temos que olhar o copo meio cheio em vez do copo meio vazio, né? Por uma grande coincidência, o Eliud nem sabia disso, a minha tese de mestrado pela PUC, eu estou fazendo mestrado em Educação Médica, é exatamente como que as pessoas enxergaram, como foram as adaptações entre o uso de tecnologia para adaptar educação médica continuada, congressos, tudo, e como que agora a gente vai conseguir adaptar essas tecnologias, né, de volta ao mundo real, né, de volta à semi-normalidade que a gente vai ter. Nunca mais vai ser uma normalidade, porque a gente passou por uma mudança profunda, e a gente vai levar essa herança conosco. Então, que nós consigamos aí nos adaptar cada vez mais e levar o melhor possível dessa situação que foi trágica para todos nós. Foi legal o Marcos também participar dessa mesa, porque, falando um pouco da questão da qualidade, eu convidei o Marcos, quando a gente ganhou a licitação em Sorocaba, para ficar como cirurgião com a gente, e acho que ele não tem nada a dizer de ruim, né, Marcos? Ou tem? De maneira nenhuma, né? Foi uma experiência muito legal, a gente se sentiu muito acolhido, ainda mais estando em meio a amigos, e todos foram extremamente profissionais e muito éticos quando agiram com a gente. Obrigado. Breno, tem alguma coisa? Eu posso falar, até reforçando a palestra do Fiorini, eu acho que a gente tem uma série de fatores que a gente podia incluir nessa discussão, principalmente em grandes centros, né? A gente vê uma série de outras ameaças, como as empresas de exploração de serviço médico, cada mês avançando em segmentos, em áreas que a gente tinha, às vezes, benefício. Na época do meu pai, o velho pagava consulta particular,
você cobrava uma consulta mais barata, e a gente vê empresas avançando em planos de saúde para idosos, em plano de saúde de consulta barata, até cabine online de consulta, e aí até uma coisa a se discutir, pode-se falar aqui ou mais tarde, mas como é que a gente detém esse avanço dessas empresas exploradoras de serviço médico, e essas operadoras de saúde que estão evoluindo, avançando também com empacotamento de trabalho médico, e cada vez mais contratando médico para chamar de seu. Então, eu acho que essa diferenciação médica que ele falou, esse acolhimento e tudo, é só para reforçar a palestra dele e, de repente, a gente depois discutir isso societariamente, né? De que maneiras a gente pode também deter essas ameaças que têm invadido o nosso serviço de atendimento médico. Eu acho que você e o Júlio são as melhores pessoas para falarem sobre isso, uma vez que vocês criaram um hall lá no Rio de Janeiro, a gente acompanhou todo o trabalho árduo, que foi muito difícil, e conseguiram melhorar a remuneração junto a essas empresas. Por experiência própria, não tem jeito de você deter o avanço delas. É igual você pensar, Santos Dumont idealizou o avião. Olha quantas empresas aéreas a gente tem no Brasil hoje, grandes. 3. Então, a concentração ela vai acontecer, não tem jeito. Rap Vida, Redditor, Amil, comprando milhares de outras empresas menores. E o que eu acho que o médico ele tem que começar a pensar é o seguinte: primeiro, a luta de classe, né? Vocês deram um exemplo, fazendo essa negociação que melhorou demais para a sociedade, e, ao mesmo tempo, como o Fiorini falou, tem que fazer coisas que os planos não cobrem. Se você oferecer um serviço diferente, que o plano não cobre, mas para o paciente é melhor, pode demorar, mas você vai ter os pacientes aparecendo para você. É que no começo tudo é difícil, né? Você fica pensando, poxa, se eu tivesse atendendo o Unimed aqui, eu estava com 10 pacientes, hoje atendi 1, né? Mas e daqui a 2 anos? Você vai estar com os mesmos 10 da Unimed e, de repente, vai estar atendendo 5 ou 6 e vai ter um retorno muito melhor. Não falo só de dinheiro, não. Falo de satisfação pessoal, de você estar fazendo melhor, uma consulta melhor, um tratamento melhor, um tratamento mais individualizado. No final, isso é o que conta, eu acho, né? Muito bem.